O presidente da Câmara, Arthur Lira, conseguiu fazer aquela ligação lá para o Jair Bolsonaro. Vocês se lembram que ontem ele contou, numa entrevista ao vivo ali, numa coletiva, que ele mandou uma mensagem, não recebeu resposta, mas enfim. Ele contou que depois ele conseguiu falar com o Jair Bolsonaro e, inclusive, defendeu o Tarcísio de Freitas por conta daquele desentendimento que Tarcísio teve com o Jair Bolsonaro, por conta de Tarcísio mudar sua posição e passar a aprovar a reforma tributária lá naquela reunião do PL. Vamos acompanhar, então, o que conta Arthur Lira, presidente da Câmara. Falei com ele ontem, eu liguei para ele, mandei uma mensagem, eu liguei para ele, colocando justamente, sem fazer nenhum juízo de valor, nem pedindo posicionamentos, que essa reforma nasceu no governo dele, que essa reforma foi tocada dentro do Congresso Nacional e que ela era do Brasil. Mais nada do que isso, conversamos rapidamente e fiz a ele uma observação de que o governador Tarcísio foi muito correto com o tratamento da PEC e que é um amigo que precisa ser, acima de tudo, preservado. Arthur Lira dizendo, então, que Tarcísio de Freitas é um amigo a ser preservado. Concorda com ele, Alan Gani? Olha, o que eu acho que ele está querendo fazer em relação ao Tarcísio é que o Tarcísio e tanto o Arthur Lira também, eles tiveram um papel fundamental na aprovação da reforma. Talvez sem a posição, a mudança de posição, melhor dizendo, do governador Tarcísio, não seria possível a aprovação da reforma. Justamente quando ele muda a posição é que o Arthur Lira resolve tratorar e tem essa votação acachapante aí em 2 turnos em um único dia. Então, dado este apoio do governador Tarcísio, eu acredito que ele está querendo preservar a figura dele porque ele foi fundamental. Não existiria reforma tributária sem Arthur Lira e sem também o governador Tarcísio. Bom, inclusive havia, né, uma previsão de reunião para esta tarde, a gente está confirmando se de fato ela já começou, uma reunião fechada entre Tarcísio de Freitas e Jair Bolsonaro. Será que há algo para colocar panos quentes, para lavar a roupinha suja ali e deixar isso para o passado? Pelo menos foi o que disse os aliados de Tarcísio de Freitas, hein, Gustavo Segré? O cachimbo da paz. tem que fumar o cachimbo da paz. Tem uma coisa que sempre na política é muito importante. E antes de começar o programa, conversávamos com o Piperno sobre isso. Quando você avalia um político, você pode supor que ele está já na retirada da política. E aí termina como vice-presidente. Falamos especificamente do Alckmin, né? Que não, perdeu não sei quantas eleições. 2 para prefeito e 2 para presidente. E você vê hoje que de alguma forma, sai o nosso presidente viajante e ele assume como presidente com uma forma muito discreta, mas presidente em exercício quando o cargo assim contrapõe. Mas eu gostaria de colocar uma observação nesse momento político do Brasil. Claro. E nessa reforma, o nome que praticamente não foi mencionado é o Lula. Exatamente. Ninguém falou do presidente Lula nessa reforma em particular. O próprio Lula falou com pouca profundidade sobre a reforma tributária nas várias entrevistas ou em várias questões que fizeram para ele sobre esse assunto. Ele falava, é importante ser aprovada, isso, mas ele não se alongava, ele não se aprofundava no assunto. E o que isso indica para você, Segré? Na teoria eu não quero que essa reforma seja minha, porque aí pode gerar, inclusive, essa oposição pela oposição em si. Teve um crescimento em termos do Congresso, fundamentalmente, Lira, Pacheco, agora, mas tem outro ausente nesse momento político do Brasil, o STF. Cadê o STF? Sumiu o STF. Calma. Sumiu o STF. Então nós temos um momento que é legislativo. Não tem um protagonismo nem do presidente Lula e o STF está repousando, está descansando. É melhor ter calma, pelas dúvidas, mas nesse momento em si, a prioridade e o protagonismo é do Congresso. Ô Fábio Piperno, agora nessa ligação que Lira diz que fez para Jair Bolsonaro, ele tenta afagar Jair Bolsonaro para tentar fazer com que ele mude de posição. Então assim, olha, essa discussão começou no teu governo, isso aí começou com você. O que isso expõe sobre a relação de Lira com Bolsonaro e mais ainda sobre o comportamento de Jair Bolsonaro em determinados assuntos? Ele liga para um político que vai se tornando irrelevante, porque a liderança do Jair Bolsonaro em relação a essas grandes questões nacionais vai significar absolutamente nada. Mas se ele é tão irrelevante assim, então por que o presidente da Câmara que conduz a reforma ligou justamente para ele? Primeiro, era um presidente da Câmara muito ligado a ele, vestiu camisa amarela muitas e muitas vezes. Segundo, é também uma forma de dizer,
poupe o governador Tarcísio. O governador Tarcísio, veja, nos próximos anos, o grande embate vai ser o Haddad de um lado, e o Haddad ganha muito com essa reforma, ele trabalhou muito nessa reforma, o Bernardo Api e tal. O Haddad foi articulador político também, ele negociou com o Lira, ele negociou diretamente lá com deputados e tal. Ele fez o que os articuladores políticos do Lula não foram capazes de fazer, e ele, Haddad, é capaz, ele está passando todas as pautas econômicas. Então, o grande embate vai ser, daqui a pouco, 2026 ou 2030, Haddad versus Tarcísio. E é um bom embate. É um bom embate porque vai ser menos odioso e vai ser muito mais propositivo. Aliás, não custa nada a gente lembrar da relação muito afável dos dois, até mesmo nos debates aí da campanha para governo de São Paulo. Os dois lá debatendo e tal, chegaram a se abraçar, um pedir desculpa pro outro. Quer dizer, um passaria a faixa pro outro, né, caso tivesse uma sucessão. Assim, tá muito claro que o nome do PT pós-Lula é o Haddad. O nome da direita mais forte é o Tarcísio. Só que é importante esse tipo de movimento que o Lira faz e que outros atores de direita fazem, porque o Tarcísio só vai se tornar viável se ele não passar pelo processo de esvaziamento que o Dória enfrentou. O Dória foi eleito com base no voto Bolsonaro e 6 meses depois ele estava batendo de frente com o presidente Bolsonaro. Piperno, mas é aí mesmo que está a força e é por isso que o Bolsonaro ainda não é irrelevante. Se a gente acompanhar hoje nas redes sociais, já tem uma fritura do governador Tarcísio. Não, eu concordo parcialmente com você. Veja, Alan, do ponto de vista eleitoral, o Bolsonaro ainda é uma figura importante. Do ponto de vista de decisor, influenciador, por exemplo, em Brasília, zero. Ninguém mais vai seguir a liderança dele. Agora, o Tarcísio não pode dar as costas para esse eleitor bolsonarista, porque ele é cria disso. Se o Tarcísio der as costas para esse eleitor bolsonarista, o que vai restar a ele? Exatamente. Esse é o desafio. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse é o grande desafio agora do Tarcísio. Quer dizer, de um lado, ele agrada setores da sociedade com a aprovação da reforma tributária, mas do outro lado, ele vai perder muita gente que era ligada ao Bolsonaro. Fala, Segré, você também levantou a mão. Levantei a mão por uma questão de... Hoje nós temos uma esquerda mais hacia o comunismo, e eu repito, sim, claro. O presidente Lula sente orgulho de ser chamado comunista. Eu estive no Foro de São Paulo, sei o que eles estão planejando. Diz que é melhor chamar de comunista do que de fascista e nazista. Mas o fascismo e o comunismo são muito próximos quando a gente avalia as questões declaratórias. Mas quando você perde, hoje, essa irrelevância que Piperno menciona, do presidente Bolsonaro, tem a ver estritamente com a inelegibilidade dele. Se ele não estivesse inelegível, eu não vejo que ele esteja irrelevante. Claramente, na política, buscam-se lideranças. Não tendo a possibilidade da liderança do Bolsonaro, os apoiadores, os eleitores, têm que buscar algum outro que os represente. No hipotético caso futuro de um Haddad do lado da esquerda, que não representa o eleitor da esquerda, não representa, até por uma questão acadêmica, não representa. E, pelo outro lado, um Sema ou um Tarcísio, que não representam a extrema-direita tão radicalizada quanto o Bolsonaro, pode ser, inclusive, favorável ao debate. Porque hoje você, dentro do eleitor, você tem aquele que vota à esquerda porque gosta. Tem aquele que vota o Bolsonaro, à direita, porque gosta. Mas, no meio, tem um monte de gente que vota um porque não gosta do outro. Eu voto por rejeição. E aí no meio é uma questão muito importante até para pacificar essa questão de esquerda e direita, sem ter um pseudo-comunista de um lado, com todo respeito pelo comunismo e pelo presidente Lula, foi fala dele, não minha, e pelo outro lado uma pessoa que buscava mais esse extremo à direita como o Bolsonaro. Mas Segré, eu vejo que o Fernando Haddad, ele representa o eleitor à esquerda, mas não daquela velha esquerda sindical, mas de uma esquerda progressista de banho tomado.
se assemelhando ao Partido Democrata nos Estados Unidos ou à esquerda europeia, social-democracia, essa esquerda mais moderninha, e ele vem aí se tornando aí um futuro presidencial. Eu tenho uma dúvida, desculpa. Como é o do banho tomado? Eu também entendi. É uma esquerda mais limpinha, é uma esquerda mais limpinha, perfumada, não é aquela esquerda, a velha esquerda, é uma nova esquerda, new left, é uma esquerda... Não explica que fica pior. Só pra gente arrematar, existiria algum tipo de esquerda que não seja perfumada ou limpa? É uma expressão. Toma banho, né? Eu entendi. Não, toma banho, né? Entendi o que o Aqui Alan o debate quis funciona dizer. assim, gente. Falou, a gente vai jogar na roda. O Haddad já foi o candidato do Lula em 2018, fez 45% no segundo turno, mesmo sendo, naquele momento, relativamente desconhecido. Hoje, o Haddad de 2023, ele é maior que o Haddad de 2018. E o Haddad de 2026 vai ser maior que o Haddad de 2023. Até porque os indicadores econômicos são bons e tal. Enfim, o Lula em 2026... a não ser que aconteça algum desastre, ele seria um candidato imbatível. E aí que vem a variável Tarcísio. Se o Lula for candidato em 2026, muito provavelmente o Tarcísio vai ser candidato à reeleição. Se o Lula falar, olha, eu já estou velho, não tenho saúde para isso e tal, não sei o que, vai o Haddad, aí o Tarcísio entra. O Haddad, ele consegue brigar, o Tarcísio consegue brigar com o Haddad. Ele não conseguiria brigar com o Lula. Vamos lá, só pra gente arrematar, Segre, vai. Voltei a coçar a cabeça depois de muito tempo. A gente tá vivendo lá em 2026, vai fazer uns 10 minutos já. Mas sabe qual é a questão? Eu acho que se mesmo Lula sendo candidato, que já estará com uma idade para pensar na sua aposentadoria, o Tarcísio pode pegar uma questão daquele mais centro, não tanto à esquerda. Me parece muito mais competitivo, inclusive, um Tarcísio contra o Lula que o Bolsonaro contra o Lula, porque aí abre os polos. Não sei, para pensar.